Olá para todos, muito boa tarde, sejam então bem-vindos a mais um Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. No programa de hoje vamos falar-lhe da plataforma Alto Alentejo 21, mais concretamente de uma área da plataforma Alto Alentejo 21 que tem a ver com a mobilidade e transportes, e isto porque foi apresentado em Elvas no passado mês de julho o relatório final deste plano de mobilidade para o Alto Alentejo. Vamos então explicar no que é que consiste a plataforma Alto Alentejo 21. A plataforma é uma plataforma de debates que tem como objetivo promover espaços de debate, recolha de opiniões e sugestões que vão resultar num documento final que define a estratégia de desenvolvimento para o território do Alto Alentejo, dando origem a uma operação integrada de desenvolvimento económico para a região. Esta operação destina-se a fazer parte do próximo quadro comunitário de apoio, que se seguirá ao CREN e que vai abranger as regiões mais deprimidas do espaço europeu. Desta forma, o resultado dos debates auxiliará autarquias, empresários, investidores, instituições e o próprio Estado a promover ações que conduzam ao desenvolvimento sustentável do Alto Alentejo. Os debates contaram com a participação de especialistas das áreas, tanto ao nível local como nacional, abertos a todos os autarcas e população em geral. A plataforma Alto Alentejo 21 é promovida pela CIMA, Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, em parceria com o Instituto Politécnico de Porto Alegre e também pela ADRAL. Quanto aos temas, foram a debate mobilidade e transportes, saúde, apoio social, segurança e proteção civil, educação, formação e qualificação, redes de abastecimento público e de águas residuais, resíduos sólidos urbanos, turismo e desenvolvimento económico e social e ainda criação de emprego. Passada que está a fase dos debates, chegamos aos estudos efetuados sobre estes temas. Hoje vamos falar-lhe da área da mobilidade e transportes, uma vez que já foi apresentado o estudo final. Eu tenho tempo, tu tens o chão, tens as palavras entre a luz e a escuridão. Eu tenho a noite, tu tens a dor, tens o silêncio que por dentro sei de cor. E eu, e tu, perdidos e sós, amantes distantes que nunca caem as pontes entre nós. Eu tenho medo, tu tens a paz, tens a loucura que amanhã ainda te traz. Eu tenho a terra, tu tens as mãos, tens um desejo que bate em nós um coração. E eu perdidos e sós,
amantes distantes e que nunca caiam as pontes entre nós. Porto, quero ver as suas mãos no ar, só! Entre nós, quero ouvir lá em cima. Eu quero ouvir aqui mais alto. E que nunca caiam as pontes entre nós. Só mais uma vez vocês. E que nunca e que nunca caiam as pontes entre. Difícil que caiam assim as pontes entre nós. É bom. É bom. Mas é bom que guardem energia. É bom que guardem energia. Estou a avisar-vos só. Mas também podemos fazer ao contrário. Salta Porto, olé! Olé! Salta Porto, olé! Salta Porto, olé! Foi apresentado em Elvas, no passado mês de julho, o relatório final do Plano de Mobilidade para o Alto Alentejo, uma iniciativa da CIMA, no âmbito da plataforma Alto Alentejo 21, com a colaboração dos municípios do distrito de Porto Alegre. Estiveram presentes os responsáveis pelo respectivo estudo, o vice-presidente da Câmara Municipal de Elvas, Dr. Nuno Mocinha, e o secretário executivo da CIMA, Dr. Carlos Nogueiro. Vamos então ouvir neste programa os depoimentos do vice-presidente da Câmara de Elvas e do autor deste estudo, professor Fernando Monteiro Figueira.
No Espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Foi hoje apresentado na Câmara Municipal de Elvas o Plano Estratégico de Mobilidade Sustentável para o Alto Alentejo. Tenho comigo o Vice-Presidente do município elvense, Dr. Nuno Mocinha. O que é que lhe merece dizer sobre este estudo que acabou de ser apresentado aqui? Este estudo que é apresentado para o Alto Alentejo e que se prende com a mobilidade é mais um salto qualitativo naquilo que se perspectiva em termos de futuro. São estudos que efetivamente têm que ser elaborados para serem analisadas quais é que é as potencialidades que nós temos, acima de tudo também quais é que são os constrangimentos, dado que se não houver uma boa rede de mobilidade, aquilo que podemos assistir é à deslocalização das pessoas para os grandes centros, coisa que não se pretende. Aquilo que se pretende é que o Alto Alentejo tenha todas as condições para que se viva num mundo mais rural ou num mundo mais urbano com a mesma qualidade de vida. E aquilo que este estudo basicamente nos diz é que existem condições para isso se nós nos articularmos em rede, se funcionarmos como uma verdadeira comunidade intermunicipal. Daí que é mais um passo no caminho de afirmar a comunidade intermunicipal, e estou em crer que, embora estejamos praticamente num período em que vão entrar outros agentes políticos decisores, digamos assim, porque forçosamente algumas câmaras municipais mudam aquilo que são os seus protagonistas, estes estudos no fundo vêm ajudar quem também entra a tomar as decisões que têm que ser tomadas do ponto de vista distrital, digamos assim, que é onde esta comunidade atua, para que cada vez mais se olhe em articulação com o resto dos municípios e cada vez se olhe menos só para aquilo que são as questões do município em particular. Daí que tem as suas virtudes este estudo, e além disso contribui também para alicerçar aquilo que é o plano estratégico global que a própria CIMA tem que entregar para conseguir trazer fundos comunitários para a nossa região. É um trabalho que muitas vezes não se valoriza, mas que é extremamente importante, porque é através das conclusões destes estudos que depois conseguimos, no fundo, defender aquilo que nos faz falta e reivindicar as verbas que são necessárias para fazer os investimentos que lhes estão subjacentes. Mas acredita realmente na viabilização, na implementação deste estudo que foi hoje aqui apresentado? Este que foi aqui apresentado é um plano, e é um plano estratégico, ou seja, tem linhas orientadoras. Elas merecem, no fundo, que sejam analisadas por quem de direito, ou seja, neste caso em concreto é por todos os presidentes de Câmara que fazem parte da comunidade intermunicipal, e aí se tem que gerar um consenso para que depois se determinem quais é que são as ações concretas que merecem ser implementadas para que, no fundo, o Norte Alentejo fique mais coeso. E essas medidas passam muito por criar uma rede de transportes que seja comum, seja que a gestão, nomeadamente dos transportes escolares, das carreiras públicas, se faça em conjunto, que se articule de uma melhor forma a ligação entre os determinados concelhos. Por isso, eu estou em crer que muitas das medidas que são apontadas neste estudo irão ser concretizadas. O tempo em que elas irão ser concretizadas também depende muito da conjuntura que se viva no momento em que elas tenham que ser aplicadas, dado que nós sabemos que este território tem tido sempre muita dificuldade em, no fundo, ter alguma atenção, nomeadamente do Poder Central, para determinado tipo de investimentos.
Nós aquilo que estamos neste momento é a identificar que existem essas necessidades e que este território também faz parte de um território mais alargado chamado Portugal. E como tal também merece uma atenção especial por parte dos entes políticos a nível central, nomeadamente do Governo, mas que não é só uma reivindicação por ser, mas é porque existe essa necessidade. E daí a importância que destes estudos têm. Eu estou em querer que num horizonte alargado, que apanhe o próximo quadro comunitário de apoio e que em algumas das medidas terá que, no fundo, ir mais longe e apanhar 2 quadros comunitários, mas que muitas das medidas que são preconizadas serão uma realidade, porque eu não posso acreditar que não seja uma realidade a plataforma logística de Elvas, não posso acreditar que não seja uma realidade o potenciar o aeródromo de Ponte Soura, não posso acreditar que não se criem condições para que, efetivamente, Porto Alegre tenha umas ligações privilegiadas e que possa, de alguma maneira, ser fácil a acessibilidade e que uma empresa que se instala ali tenha todas as condições para meter a sua mercadoria para os 4 cantos do mundo. Por isso, eu, mais do que, digamos, um sonho, acho que é uma necessidade que o território identificou e deve aproveitá-la como oportunidade para também os alentejanos que moram neste cantinho de Portugal também tenham direito à vida. É um plano estratégico para o Alto Alentejo, para os municípios que o integram. Elvas, concretamente o município de Elvas, foi o coordenador deste plano. Quais foram os contributos que, falando agora concretamente de Elvas, que contributos é que Elvas deu para este plano? Desde logo, obviamente, que aquilo que foi a nossa intenção foi que pôr ao serviço do Norte Alentejo aquilo que são as vocações que o município de Elvas tem. E neste momento Elvas tem uma vocação logística, desde logo, que deve ser potenciada, ou seja, não faz sentido nenhum eu ter uma plataforma logística que não seja aproveitada pelo resto dos municípios, daí se identificar a necessidade de termos que acabar algumas vias de comunicação que foram começadas e estão incompletas, de termos uma ligação privilegiada a Porto Alegre que não tenha constrangimentos, como seja o caso do túnel que existe em Santa Eulália, ou seja, temos que arranjar uma variante, uma ligação que permita pôr rapidamente a mercadoria, tanto em Porto Alegre como no resto do distrito, como o contrário também é verdade, ou seja, se eu conseguir meter mercadorias do resto do distrito em Elvas, aumenta o movimento da nossa plataforma logística e é assim que basicamente isto tem que ser visto. Outros contributos são obviamente genéricos, lembro-me nomeadamente que um dos contributos foi dado para que se crie uma rede de mobilidade elétrica, porque nós sabemos que no fundo as questões de eficiência energética e ambiental são questões que são muito acarinhadas pela União Europeia e para isso também existem verbas específicas e qualquer veículo elétrico, nós sabemos, tem pouca autonomia. Se não estivermos articulados em rede, bom, os veículos poderiam chegar a Elvas, mas depois já não chegariam a Porto Alegre porque não tinham capacidade suficiente depois para ir e voltar sem ser reabastecidos. Daí que uma rede que, no fundo, tenha pontos de abastecimento em todos os concelhos faz sentido também. Melhoramos em termos de ambiente, mas também melhoramos em termos daquilo que é o custo de circulação. E, por outro lado, no fundo, afirmar a vontade que nós temos de crescer, é evidente. Nós, neste momento, somos uma cidade património mundial que, no fundo, se perspectiva que venha a ter um grande afluxo de pessoas ao nosso concelho, mas que esse afluxo de pessoas também tenha facilidade de chegar aos outros concelhos. E, através de Elvas, sermos, no fundo, o porta-voz daquilo que também de melhor existe nos outros concelhos. Porque se nós conseguirmos passar a ideia que, efetivamente, temos uma marca que é o património mundial, mas que essa marca, para além de Elvas em si, tem um conjunto de outras valências que são oferecidas pelo resto dos concelhos, provavelmente o Norte Alentejo deixará de ser um destino de passagem turística para ser um efetivo destino turístico, porque cada vez mais se nota que existem turistas que fogem daquilo que é a massificação, ou seja, fogem do sol e da praia, ou seja, gostam de ter ambiente. E o Norte Alentejo tem uma grande vocação em termos ambientais. Agora, efetivamente, este plano de mobilidade interessa porque se for fácil chegar a todos os concelhos, seja lá por carreiras públicas, seja por via
via de transporte privado, ou seja por uma via de transporte alternativo, se estiverem bem articulados, nós com grande facilidade, uma pessoa que venha a Elvas poderá ir ao Gavião, ou poderá ir à Ponte Soura, ou poderá ir a Campo Maior. E é este o objetivo e o contributo que, obviamente, o município de Elvas tentou dar a este plano. Obrigada, boa tarde.
No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. O professor é o autor deste estudo, muito sucintamente o que é que aqui foi apresentado e quais as conclusões que chegou depois da elaboração deste estudo. Bom, com a apresentação deste relatório, pretende-se fornecer um documento que permite prosseguir com o Objetivo Global de Desenvolvimento Económico e de superação de um cenário de crise económica que tem afetado esta região e que foi precedido já de um outro relatório que nós entregámos já há 2 meses atrás, que era o relatório de diagnóstico e medidas estratégicas. Neste momento, aquilo que entregamos foi exatamente o relatório já de propostas e estratégias de atuação e das metodologias de abordagem. O principal objetivo é, de facto, dotar acima de um documento estratégico e operacional que vai servir de instrumento de atuação e de sensibilização política, que é extremamente importante, e que venha a fomentar a articulação entre os diferentes modos de transporte, visando a implementação de um sistema integrado de mobilidade, com o mínimo custo de investimento e de exploração, mas que, além disso, permita ainda garantir uma adequada mobilidade da população, promover a inclusão social, a qualidade de vida urbana e a preservação do património histórico, edificado e ambiental. Em linhas gerais, foi isto que nós hoje apresentamos. Onde é que o Sr. Professor sentiu mais dificuldades, em que áreas, a quando da elaboração deste estudo? Bom, as áreas, devo dizer que de facto foi até certo ponto uma certa surpresa desenvolver um trabalho deste género, porque eu nem tinha bem a noção, quando comecei o trabalho, de facto das carências de mobilidade e de acessibilidade de uma região como é o Alto Alentejo, que é uma região que é fracamente povoada, tem uma densidade populacional muito baixa e que naturalmente acarreta imediatamente uma série de problemas para a população, em particular para as populações que estão mais isoladas, que têm um nível etário mais avançado e que, portanto, se veem impedidas, em muitos casos, face aos recursos disponíveis, os recursos económicos disponíveis, poderem ter aquilo que nós gostaríamos de oferecer, que é uma qualidade de vida aceitável em termos de mobilidade e de poderem aceder aos principais serviços públicos de que têm necessidade, em particular tribunais, centros de saúde, hospitais, escolas, enfim, toda esta população, quer uma população muito jovem, quer a população mais idosa, que se encontra muito isolada e que, obviamente, é a mais prejudicada em tudo isto. Que propostas concretas é que o senhor aqui apresentou? Falou em 3 dimensões, quais foram essas? Bom, as dimensões é de facto um aspecto essencial de articular toda esta intermodalidade e interoperabilidade dos meios de transporte que nós aqui sugerimos. As redes têm que ser realmente todas complementares. Estamos a falar de uma rede de transportes coletivos, a chamada rede de transporte regular, depois estamos a falar de uma rede de transporte escolar que é essencial e que neste momento está a funcionar e até relativamente bem, mas com custos elevadíssimos para todos os municípios,
municípios e de uma rede de transporte a pedido, que é de facto uma modalidade nova que exatamente vai colmatar todas as falhas que a rede regular habitualmente tem, que faz só determinados percursos a determinados horários e que muitas vezes não serve efetivamente à população. Os níveis que nós devemos pensar para articular isto é de facto o essencial, é o nível institucional, que é preciso que haja uma entidade extremamente importante, que seja no fundo vista como uma entidade coordenadora dos transportes na região. Essa entidade poderia ser eventualmente, e deverá ser por vocação, e deverá ser trabalhada esta ideia, será a CIMA, que reúne todas as condições para que se lhe atribuírem essas condições que são desejáveis no futuro e poderes, politicamente falando, desempenhar esse papel de entidade coordenadora, gestora de todo o sistema de exploração do sistema de transportes e de mobilidade na região do Alto Alentejo, e é o sistema tarifário, que realmente é extremamente importante, não é só o institucional, é também o tarifário, porque o tarifário naturalmente vai criar todas as condições de equidade social e de criar as condições de toda a gente, além de ter acesso ao transporte, saber que, independentemente do local em que se encontra na região, quer seja no Gavião ou esteja em Elvas, ter todo o mesmo sistema de cobrança e o sistema de pagamento do sistema de transportes igual. Portanto, isto são os níveis que nós consideramos essenciais. Sabemos que agora vamos entrar numa fase de contributos dos municípios. Acha, o Sr. Professor, que vão ser ainda muitos os contributos a acrescentar a este plano? Bom, eu não sei se irão ser, depende dos olhos com que irão ser observados estas propostas e este trabalho que aqui consta. Eu espero que realmente os contributos sejam contributos positivos, sejam contributos de vulto, contributos que pretendam discutir aquilo que são as medidas essenciais e não se percam nos detalhes de saber se tem lá mais um número ou menos um número, ou mais uma estrada ou menos uma estrada. Realmente isto aqui é um plano estratégico e isso é que é essencial, é analisar um conjunto de medidas e de propostas, de sugestões. E aqui é que importa saber se concordamos ou não com essas sugestões e essas propostas, porque o sucesso de um plano estratégico como este depende efetivamente do empenho de todos os municípios, mais do que tentar, como se costuma dizer, denegrir ou deitar abaixo um trabalho, é exatamente o de olhar para um trabalho desta natureza com olhos positivos, olhos que levem a melhorar a qualidade das propostas que aqui estão e, sobretudo, criar um grande pacto de solidariedade, um pacto firme de solidariedade e de empenhamento de todos os municípios na prossecução deste trabalho com estas propostas ou com outras propostas que sejam melhores. Isso é aquilo que eu desejo fundamentalmente. Muito obrigada, Sr. Professor. O prazer foi meu. Muito obrigado também.
pude responder. Vejo nos teus olhos ao contar-te velhos quadros das viagens que o mar soube esconder. Eu pinto esta Bahia assim, e são mil cores ao pé de mim. Nesta Bahia eu descobri tantas imagens perto de mim. Só no cais vou recordar esse teu olhar à deriva no mar. Lembro o mar nos teus olhos ao deixar neste quadro a saudade depois de te perder. Eu pinto esta Bahia assim, e são mil cores ao pé de mim. Nesta Bahia eu vi-te assim, tantas imagens perto de mim. Nesta Bahia eu vi-te assim, nesta Bahia eu sinto assim, E chegamos então ao fim deste programa Espaço Cima, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Hoje falámos-lhes da plataforma Alto Alentejo 21, mais concretamente da área de mobilidade e transportes. Como sempre, voltamos na próxima semana e contamos com a sua companhia. Tenha uma muito boa tarde, boa semana.